Caros advogados, caras advogadas, meu nome é Vitor Hugo de Freitas, sou conselheiro seccional do OAB São Paulo e presidente de sua Comissão de Ciência e Tecnologia. Estamos hoje aqui para ministrar e entregar aos colegas um seminário básico, um curso muito básico de processo eletrônico, certificação e assinatura digital. Isso porque o Tribunal de Justiça de São Paulo fez implantar, a partir de fevereiro de 2013, o processo eletrônico em definitivo. É óbvio que esse tipo de colocação, feito pelo tribunal, dá ensejo a várias questões, né? Uma delas com relação à inclusão digital. Nós sabemos que a inclusão digital não é só permitir o acesso às ferramentas de tecnologia, mas também que esse acesso seja compreendido por quem vai utilizar esse tipo de ferramenta. E o Tribunal de Justiça, de um lado, forneceu e está implantando o processamento eletrônico, de outro, deixou a desejar exatamente na parte que se coloca quanto ao aprendizado desse ferramental. E a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, vendo nisso uma possível exclusão digital do advogado, então já providenciou uma série de cursos em todo o estado de São Paulo, inclusive este, que vocês estão assistindo, irão assistir agora, de forma a que o advogado ele não só tenha acesso a essa ferramenta, mas compreenda como esta ferramenta ou aquelas ferramentas utilizadas no processamento eletrônico devem e podem ser utilizadas. Parabéns à Ordem dos Advogados do Estado de São Paulo por esse intento, magnífico, por sinal, e também por um outro fato, né, o da utilização, né, do token, que é um método muito mais rápido, né, mais acessível aos advogados. Então, eu vou já partir aqui para a nossa aula, uma aula muito prática. Se os senhores estiverem nos acompanhando, basta pegar o seu notebook, o seu computador, a sua leitora ótica, o certificado ou o token, e nos acompanhar nesse passo a passo do processo eletrônico. Uma primeira pensamento que nós temos que ter é como foi que surgiu o processo eletrônico. Se há um evento histórico nesse passo ou se ele simplesmente foi implantado a partir do nada. A verdade é que já em 1989 existia no Brasil as BBS, ou seja, eram sistemas de boletins que eram colocados em pequenos terminais remotos, na casa de uma outra pessoa, e através de um acesso discado com um modem e uma linha telefônica, nós tínhamos acesso a esse boletim, ao sistema de boletim, onde nós podíamos fazer uma série de negócios. Por exemplo, consultas de preços, né, acessos a contas bancárias. Há, na verdade, até um sistema que foi utilizado no Estado do Rio de Janeiro, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para guardar nas BBS jurisprudência. Talvez os senhores não lembrem do que seriam ou como foram utilizadas as BBS, mas uma das mais famosas BBS no Brasil naquela época foi o Mandic. Depois disso, com o encerramento das BBS, surgiu, em 1991, a Lei 8.245/91, que é a Lei do Inquilinato, que se encontra plenamente em vigor, em cuja lei, no artigo 58, inciso 4, nós podemos constatar a seguinte disposição: desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far-se-á mediante correspondência com aviso de recebimento. E até aqui não tem nada de novo. Ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firme individual, também mediante telex ou facsímile. E aqui surge a novidade. Em 1991, a Lei do Inquilinato já previa um ato processual consistente numa intimação e notificação, no caso de uma ação de despejo. Está aqui, desde que autorizado
no contrato, a citação, que é um ato processual, intimação, outro ato processual e notificação, um novo ato processual, poderá ser feito mediante o quê? Telex ou facsímile. Então, em 1991, nós já tínhamos ali uma primeira noção da prática de um ato processual através do quê? De um meio eletrônico. O problema aqui, nesse caso, é que este ato, feito através de um facsímile, de um fax, pega no contexto da prova. Como que nós poderíamos, naquela época, ou hoje, e nós temos algumas razões aqui importantes para serem discutidas, fazer a intimação ou notificação através de facsímile. Alguns aparelhos de fax naquela época até emitiam recibo de entrega do documento, da notificação ou da citação ou da intimação. Outros aparelhos sequer emitiam o recibo. Ainda hoje, como essa lei não foi revogada, nós temos uma outra dificuldade, a praticamente extinção dos aparelhos de fax, a não ser aqueles fax efetuados por meio de computadores, né, que simulam o fax. Mas, mesmo assim, neste caso, nós temos aqui um problema. E o problema consiste exatamente na veracidade da prova. Indo um pouquinho mais adiante, já em 1999, e vocês vão perceber que o lapso de tempo entre a promulgação de uma lei e outra, com relação ao processo eletrônico, ou aos primórdios do processo eletrônico, começa a ser muito menor entre uma lei e outra. Em 1999, surgiu a Lei 9.800, que é a lei do fax. E esta lei, no artigo 1º, diz o seguinte: é permitida às partes a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens tipo facsímile ou outro similar. Já o artigo 2º dispõe o seguinte: a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juízo necessariamente até 5 dias da data do seu término. Então, veja, em 99, esta lei já previa que as partes poderiam se utilizar também para a prática de um ato processual do sistema de transmissão de dados e imagens. O que chama atenção aqui nesse artigo é que ele tem aqui um adjetivo tipo facsímile. Quando a lei diz tipo facsímile, eu posso entender que esse tipo facsímile pode ser um e-mail, já que o e-mail também transmite imagens, como diz aqui, né, o artigo 1º. Então, nós temos aqui uma situação. Em 1999, esta lei do fax permitia a utilização da transmissão de dados e imagens, ou seja, de atos processuais, né, como os recursos, por exemplo, né, através do quê? Do fax. Só que nós temos um detalhe: o artigo 2º determina que a utilização desse sistema, embora eu esteja utilizando o sistema, eu tinha que comprovar a prática daquele ato, ou seja, que aquele ato processual que eu pratiquei, como, por exemplo, a interposição no recurso, foi realmente elaborado pela minha pessoa ou pelo advogado. Por isso, a exigência de se apresentar no prazo de 5 dias os originais daquele documento. Novamente, nós nos deparamos aqui com o mesmo problema da lei do inquilinato, qual seja a prova. Aqui, entende-se que o juiz, não muito seguro deste ato ou processual, o legislador, não muito seguro desse ato processual, exija que nós apresentemos, no prazo de 5 dias, após a transmissão, por exemplo, de um recurso, né, original daquele documento, para se comprovar o quê? A veracidade e a autenticidade daquele documento. Uma outra questão que se coloca aqui, nesse artigo 1º, é que quando ele diz assim, que é permitida às partes a utilização do sistema de transmissão de dados, o próprio conceito de transmissão de dados, ele implica dizer o seguinte: eu posso transmitir dados de modo analógico e modo digital.
A lei aqui não fez distinção, mas o Poder Judiciário fez a distinção, porque ele só aceitava e só aceita, né, que esses recursos, por exemplo, sejam feitos por facsímile, só, mesmo constando tipo facsímile no artigo, o que significa que eu poderia utilizar-se de um e-mail para transmitir as petições. Até porque a transmissão de um recurso por meio de e-mail ou por meio de um facsímile é idêntico. A diferença consiste no seguinte fato: enquanto o e-mail, a transmissão de dados se dá de forma digital, por meio de fax, a transmissão se dá por meio analógico. De qualquer forma, mesmo utilizando-se o e-mail ou até o facsímile, era exigido, como ainda é exigido, porque esta lei não foi revogada, que apresentemos, no prazo de 5 dias, os originais do documento. Por exemplo, no caso, um recurso, se eu transmitir por facsímile, eu tenho que transmitir posteriormente, protocolar posteriormente, o recurso no seu meio já no original. Em 2001, portanto, já diminuindo um pouco mais aquele espaço de tempo, né, nós temos lá a primeira lei, né, que é a lei do inquilinato, que é de 91, nós temos a segunda lei, que é a lei do fax, em 99, e nós já temos uma terceira lei, que é a lei 10.259, de 2001, né, que diz o seguinte, que é a lei de introdução dos juizados especiais, que diz o seguinte: artigo 8º. As partes serão intimadas da sentença quando não proferida esta na audiência em que estiver presente seu representante, por ARMP, ou seja, aviso de recebimento em mão própria. O parágrafo 2º desse dispositivo determina o seguinte: os tribunais poderão organizar serviço de intimação das partes e de recepção de petições por meio eletrônico. Aqui, portanto, a origem do processo eletrônico, já nos juizados especiais federais. Porque esse dispositivo, como os senhores verão um pouco mais para frente, ele é repetido atualmente na nova lei de peticionamento eletrônico. Mas o importante a ser destacado aqui, nesse dispositivo, é que, quando o dispositivo se refere ao tribunal, ele usa o plural, os tribunais. Poderão organizar, significando que cada tribunal, já naquela época, em 2001, cada tribunal poderia regulamentar a forma do serviço do quê? De intimação das partes. Mas nós também aqui temos um problema, que é o problema da prova. E nós sabemos que um grande elemento da prova, e principalmente isso no Poder Judiciário, é que a prova, aí no comércio eletrônico, no e-mail, a prova prescinde de 4 requisitos para que ela seja considerada uma prova ou realmente um documento eletrônico. O primeiro deles é que a prova ela seja autêntica. A segunda é que ela seja íntegra. A terceira, que não haja repúdio da assinatura naquela prova. Por exemplo, eu apresento hoje uma prova ao juiz, assino essa petição, tá? E não posso falar para ele amanhã que esta petição não foi assinada por mim. Isso é um requisito, né, indispensável para que a prova seja considerada também autêntica. E, por fim, a confidencialidade da prova. Com base, portanto, nesses requisitos, queriam suprir já aquela lei de 91, que já poderia suprir ali, né, que é a lei do inquilinato, a lei 9.800 de 99, que é a lei do fax, e a lei 10.259 de 2001, se esses requisitos já existissem naquela época, naquele momento da prova, seria indispensável o quê? A apresentação dos originais, por exemplo, na lei do fax, 5 dias depois. Ou até, com relação à lei do inquilinato, eu fazer uma intimação por meio de um facsímile, por exemplo. Tá? Por quê? Porque os documentos que eu estaria apresentando, eles teriam esses requisitos. Com o fito de suprir, então, de dar esses requisitos ao documento eletrônico, né, o Brasil
instituiu, né, através da medida provisória 2200 de 2001, 2200-2/2001, a infraestrutura de chaves públicas no Brasil. Dispõe a medida provisória 2200-2/2001, em seu artigo 1º, o seguinte: fica instituída a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil, para garantir o quê? A autenticidade, a integridade e a validade jurídica dos documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais. O parágrafo 2º desse artigo diz o seguinte: os tribunais poderão organizar serviços de intimação das partes e de recepção de petições por meio eletrônico. Veja que esse dispositivo é quase idêntico ao dispositivo, ao parágrafo 2º da Lei 10.259/2001, correspondente aos juizados especiais federais, que diz o seguinte: os tribunais poderão organizar serviços de intimação das partes e de recepção de petições por meio eletrônico. Portanto, para que hoje eu possa me utilizar de um documento eletrônico, de forma que eu não tenha que apresentar amanhã ou depois, ou num prazo de 5 dias, os meus originais, eu tenho que usar um documento que ele tenha em si esses requisitos exigidos na medida provisória 2200-2, qual seja, o documento ele tem que garantir a autenticidade, ele tem que ser íntegro e tem que ter validade jurídica em todo o território nacional. O artigo 10º, com relação a documentos eletrônicos, vai um pouco mais longe e já define o que vem a ser documento eletrônico. Diz o seguinte: consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata essa medida provisória. E o parágrafo 1º diz o seguinte: as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica, produzidas com a utilização do processo de certificação disponibilizado pelo ICP Brasil, presume-se verdadeiros em relação aos signatários. Isso significa dizer o seguinte: se eu tenho um documento e esse documento eletrônico for produzido de acordo com o que determina o ICP Brasil, a infraestrutura de chaves públicas, então esse documento ele presume-se verdadeiro em relação aos seus signatários. E ele não se presume verdadeiro em relação ao seu signatário somente entre as partes, mas sim em todo o território nacional. Já o parágrafo 2º desse dispositivo, do mesmo artigo 10, diz o seguinte: o disposto nessa medida provisória não obsta à utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade dos documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pelo ICP Brasil. O que essa medida provisória está determinando, em outras palavras, são duas hipóteses. A primeira delas é assim: se eu utilizar os certificados emitidos pelo ICP Brasil, os documentos são considerados idôneos, porque eles são íntegros e tudo mais. Agora, eu posso utilizar de um outro certificado que não seja do ICP Brasil, né, desde que a outra parte não se oponha à utilização daquele certificado. Isso abre um leque de opções, por exemplo, na utilização, por exemplo, de escritórios de advocacia, entre o relacionamento do advogado e seu cliente, do uso de certificados estrangeiros, né? Eu poderia, por exemplo, ou um escritório poderia, por exemplo, colocar num contrato de prestação de serviços, de honorários advocatícios, dizendo o seguinte: olha, nosso relacionamento daqui para frente será efetuado através de e-mail, né? Este e-mail será, obviamente, codificado, né, criptografado, e usará o certificado da empresa X, né, emitido nos Estados Unidos. Se o cliente aceitar esse tipo de colocação, prevista em contrato, ele já está cumprindo o disposto do parágrafo 2º. Todavia, não posso utilizar desse mesmo argumento com relação ao processo judicial. E os senhores verão mais para frente que no processo judicial se utilizam somente os certificados emitidos pelo ICP Brasil. Posteriormente, em 2006, foi promulgada finalmente a Lei
11.419 de 2006, que é a lei que instituiu o processo eletrônico no Brasil. A proposta desta lei é inovadora. Por quê? Uma vez implantado o processo eletrônico judicial, isso significa, na sua totalidade, isso significa a total desmaterialização do processo, ou seja, a total desmaterialização do papel e a sua inexistência enquanto meio, enquanto mídia, né, para o processamento eletrônico, partindo, então, a ser o único país no mundo onde o processo eletrônico será totalmente digital. Existem algumas vantagens e outras desvantagens na utilização deste meio. Nós sabemos, por exemplo, que poderá haver um apagão em todo o território nacional, como já ocorreu em parte do território nacional recentemente, que impossibilitou o acesso e o uso da internet. Lógico que se esses processos são transformados, ou seja, são desmaterializados do papel, eles são transformados em bits e bytes. E esses bits e bytes são armazenados em alguma mídia que somente é acessível através da internet. Não tendo acesso à internet, nós teremos um problema muito grave. Uma outra colocação é que também hoje a informação, o livre fluxo de informação é considerado como uma governança democrática. E havendo uma impossibilidade no acesso às informações, nós estaríamos, então, diante já de uma outra forma de exclusão digital. As vantagens da utilização do processo eletrônico são enormes. Primeiro, ela irá realmente diminuir os custos do escritório a médio e longo prazo. No primeiro momento, haverá necessidade de se fazer algum investimento no escritório para a utilização do processo digital. Posteriormente, esse investimento será rapidamente absorvido, né, dada a facilidade com que nós poderemos, inclusive, utilizar o processo eletrônico. Da mesma forma, do lado do Poder Judiciário, há enormes vantagens, né? Uma delas, por exemplo, seria hoje a extinção quase que total, né, dos cartórios existentes e a criação de um supercartório, né, para atender, vamos supor, a todos os fóruns paulistas, por exemplo. Né? Esta Lei 11.409 de 2006, já no seu parágrafo 1º do artigo 1º, diz o seguinte: aplica-se o disposto nessa lei indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais em qualquer grau de jurisdição. Veja, nós temos uma disposição legal e diz o seguinte, que essa lei ela é aplicada de forma indistinta aos processos civil, penal e trabalhista. Mas nós não temos, no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, somente esses tribunais, ou seja, um tribunal de justiça, né, e um tribunal trabalhista. Nós temos aqui um tribunal militar, nós temos um tribunal eleitoral, e esses tribunais, de uma forma ou de outra, se utilizarão ou já se utilizam do processo eletrônico. Podendo, então, entender-se que esse parágrafo ele não é taxativo, ele é exemplificativo, podendo, então, o processo eletrônico ser aplicado em outros tribunais. O inciso 3º do parágrafo 2º desse mesmo artigo 1º mostra aqui que a assinatura eletrônica possui dois tipos. Eu não entendi realmente aonde a lei quis chegar nesse momento, porque a assinatura eletrônica ela é uma só, ela é digital. Mas, posteriormente, eu percebi que a maioria dos tribunais no Brasil ainda se utilizam daquele método antigo de acesso, né, que é senha e login. E aqui, esse artigo contemplou exatamente esse tipo de acesso, transformando em outro tipo de assinatura. Dispõe-se, parágrafo 2º, o seguinte: para o disposto nessa lei, considera-se, inciso 3º, assinatura eletrônica, as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário. A. Assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora, ou seja, aquela emitida pelo ICP Brasil, né? E B, mediante cadastro do usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Então, hoje nós temos
dois tipos de assinatura eletrônica. Uma é a assinatura digital, que é aquela realizada através do certificado digital. E aqui nós temos que fazer uma correção, porque certificado digital é uma coisa, assinatura eletrônica é outra coisa, e nós vamos entender isso daqui a pouquinho. E a segundo tipo de assinatura é aquela que é feita, que é chamada assinatura eletrônica, que é feita através de senha e login. Então, eu vou acessar um tribunal, e eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Eu ponho ali um nome, tá certo? E uma senha. E a minha assinatura eletrônica, então, já está efetuada. E, finalmente, dando esse tour, né, que nós fizemos pela legislação em vigor, nós chegamos, finalmente, ao parágrafo único do artigo 154 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: parágrafo único. Os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meios eletrônicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Em outras palavras, a repetição daquele parágrafo 2º da Lei dos Juizados Federais. Mas o mais importante, na citação desse parágrafo único e daquele parágrafo 2º do Juizado Especial, é que esse dispositivo deixa claro que cada tribunal poderá, no âmbito da sua respectiva jurisdição, disciplinar a prática e a comunicação do quê? De atos processuais. Então, nós temos aqui duas consequências que os senhores, os colegas, deverão anotar desse tour. A primeira delas, a mais importante, é que cada tribunal pode legislar em como, ou regulamentar, como se dará o processo eletrônico. Em outras palavras, nós temos um complicador, porque amanhã ou depois, quando nós formos advogar com o processo eletrônico, a primeira pergunta que nós temos que fazer ao nosso cliente, ou a primeira colocação em relação ao processo, é onde esse processo está tramitando, em que tribunal está tramitando. Por quê? Porque como cada tribunal pode dispor do processo eletrônico, ou seja, regulamentar como se dará o processo eletrônico, isso significa que nós teremos inúmeras resoluções, inúmeras portarias para cada tribunal em que formos militar, cujas resoluções não se aplicam aos demais tribunais. Por exemplo, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, pode ser permitido o envio de até 1 mega por arquivo, totalizando 10 megas de informações. Já no Tribunal Regional do Trabalho, no TRT de São Paulo, essa quantidade de informações que nós podemos transmitir por meio eletrônico é bem menor. No TRT de São Paulo, da 2ª região, para vocês terem uma ideia, há uma especificação de como tem que ser feito o peticionamento eletrônico. O papel tem que ser A4, a margem esquerda tem que ter 2 centímetros, a direita 2, uma coisa assim. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo não dispõe dessa medida. Portanto, utilizarmos um ou outro indistintamente em qualquer dos tribunais poderá acarretar numa eventual perda de ação por nossa parte, um prejuízo ao nosso cliente. O segundo ponto que é de destaque aqui, né, que quando ele diz, nesse parágrafo único, que os tribunais do âmbito da respectiva jurisdição poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais, significa o seguinte, que o tribunal não pode legislar como ou criar ou como será feito o ato processual. Ele só pode dispor a forma como o ato processual se dará. Então, nós temos que tomar cuidado, porque ato processual, a criação de ato processual é de competência do Poder Legislativo e não do Poder Judiciário. E isso é importante porque já ocorreram alguns casos onde, por um erro, né, o juiz acabou criando um ato processual. E nós temos aqui no parágrafo 2º do artigo 154,
que dispõe o seguinte: todos os atos e termos do processo podem ser produzidos, transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico, na forma da lei. Aqui obedecendo, portanto, à Lei 11.409 de 2006. Uma vez feito esse tour, para termos consciência, nós já temos aqui, então, duas concepções. A primeira delas, processo eletrônico envolve toda uma sistemática na utilização de computadores e softwares para o peticionamento eletrônico. Segundo, cada tribunal, em todo o território nacional, poderá legislar ou regulamentar o uso do processo eletrônico. Se um Estado tiver mais de um tribunal, cada tribunal também poderá se utilizar dessa mesma prerrogativa. Consequentemente, nós, advogados, teremos que ter muito mais cuidado, né, no peticionamento eletrônico, considerando a legislação própria de cada tribunal. Nós vamos agora fazer uma introdução ao processo eletrônico, já no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? E aqui nós temos, nessa página, né, uma cópia, um print da página inicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas como nós estamos aqui com acesso à internet, e os senhores também devem estar com esse acesso à internet, né, nós vamos fazer esse tour já na prática, considerando o quê? Aquelas informações de que cada tribunal deverá ter ou poderá regulamentar seus atos processuais, né? Então, nós vamos partir aqui, uma questão muito simples, nós vamos já para a internet, e eu já vou acessar aqui o site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É importante nós sabermos, só para a complementação da legislação, e nós não vamos fazer nenhum peticionamento por enquanto, tá? Aquilo que nós dissemos. No site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nós temos aqui a página inicial, e nesta página inicial, a primeira coisa que o advogado deve fazer, não só nesse tribunal, mas em qualquer outro tribunal em que ele vai militar eletronicamente, é acessar a página advogado ou o link que fale sobre peticionamento eletrônico. Então, eu estou acessando aqui, conforme os senhores podem observar, no site do Tribunal de Justiça, a aba advogado. Aqui, ó, tem a aba cidadão, administrativo, institucional. Eu vou acessar a aba número 1, que é a aba advogado, tá certo? E dentro desta aba, a minha primeira obrigação como advogado é saber como funciona a legislação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E para isso, eu venho nesse link escrito peticionamento eletrônico e clico no peticionamento eletrônico. Abre-se, portanto, uma janela, tá certo? Abriu-se aqui uma janela, e eu, rolando essa janela para baixo, eu vou procurar o quê? Alguma informação, se esse tribunal dispõe ou não dispõe de informações sobre a regulamentação do processo eletrônico no âmbito do quê? Do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E verifico aqui embaixo, né, vários links, dentre os quais um deles está aqui, escrito legislação. Ao clicar nesse link, legislação, eu já percebo que o tribunal aqui já emitiu uma portaria e 2 resoluções com relação ao processo eletrônico. Para que possamos ter uma ideia das exigências que nós devemos cumprir antes de nós fazermos o peticionamento eletrônico, precisamos saber primeiro o que o tribunal determina com relação a esse processamento eletrônico. A mais importante regra se encontra na portaria número 8.441 de 2011. E vamos acessar essa portaria aqui. O tribunal aqui em cima, vamos analisar esse site aqui, tá ok? O tribunal aqui na URL, ou seja, no endereço do tribunal, nós estamos vendo aqui que a URL é HTTPS, portanto, é um link com segurança, o S significa segurança, é uma camada acima do protocolo HTTP, né? Esse protocolo determina um nível de segurança.
O meu navegador e o navegador dos senhores pode ocorrer esse fato, como ocorreu aqui, não possui o certificado desse tribunal, e eu precisaria implantar o certificado nesse meu navegador, e, portanto, por não possuir, o meu navegador avisa o seguinte, que esta conexão não é confiável. Ela será confiável se eu juntar nesse meu navegador o certificado desse site. Eu não regularizei isso até hoje, exatamente em razão das aulas que a gente vem ministrando, e eu deixo esse alerta aqui, né, para que os senhores entendam, então, que o Tribunal de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, nesse aspecto, ele já coloca aqui uma camada de segurança para acesso àquela portaria. Eu vou, então, aqui clicar nesse link, entendo os riscos, vai abrir essa janela mais embaixo, eu vou adicionar uma exceção, tá certo? É uma exceção temporária, e aqui nós temos aqui, ó, adicionar exceção de segurança. Eu vou desabilitar este link, onde está escrito salvar esta exceção permanentemente. Eu não vou salvar essa exceção permanentemente, porque em outra aula eu preciso acessar esse site e demonstrar isso. Então eu desabilito e eu confirmo essa exceção aqui. Uma vez feito isso, a exceção entrou no meu navegador, eu tenho então acesso à portaria 8.241/2011. Novamente aqui no link aqui em cima, os senhores estão acompanhando aqui, tá certo? Nesse link, o link, como os senhores estão verificando, possui um protocolo HTTPS, né? Ou seja, é um protocolo com uma camada de segurança acima do protocolo normal. De importância na portaria, nós temos aqui a portaria diz o seguinte, que é considerando a edição da resolução 551/2011, tal, resolve. Parágrafo 1º. Os documentos se referem ao inciso 4 do artigo 9º da resolução 551/2011, e aqui são documentos eletrônicos, nós vamos para lá já, deverão ser encaminhados em arquivos distintos. Olha aqui. Então, nós temos aqui já algumas coisas que nós temos que ter em mente para esse tribunal. Tá? Ou seja, aqui as petições ou os arquivos, os documentos, deverão ser encaminhados, eu estou aqui salientando aqui no site, não sei se vocês podem ver, né? Deverão ser encaminhados em arquivos distintos, com tamanho máximo de 300K por página, em arquivos de até 1 mega e em lote de até 10 megas no total. Portanto, se eu for fazer um processo eletrônico, uma petição inicial, por exemplo, de um processo eletrônico, vou fazer uma petição de um acidente de trânsito, por exemplo, essa inicial, com documentos, fotografias, plantas e tudo mais, não pode ultrapassar, na totalidade do envio dos arquivos para o tribunal, de 10 megas no total. O que significa 10 megabytes? Isso significa a quantidade, né, o peso do arquivo a ser enviado. E nós vamos, daqui a pouco, entender essas informações. O mais importante aqui para nós, agora, é sabermos que o total que eu posso mandar para o Tribunal de Justiça de uma vez são 10 megas, né, divididos em lote de até 1 mega, ou 300 KB por página. Artigo 2º. Os documentos serão recebidos somente no formato PDF. Então, nós temos aqui duas informações para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Primeiro, o tribunal só aceita até 10 megas de documentos, ou seja, petição, documentos, tudo até 10 megas. Segundo, esses documentos, ou seja, a petição, contestação, tudo tem que ir no formato PDF. É um formato portátil, né, é portável, pode ir de computador para outro, tá? Mas somente em PDF. Muito bem. Se nós verificarmos um outro tribunal, por exemplo, Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 2ª Região,
não há essa exigência. Há outra. Se eu, por acaso, utilizar esta exigência naquele tribunal, eu posso perder lá a ação, ela ser considerada deserta ou até intempestiva. Da mesma forma, não posso usar aquela informação, aquela disposição determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho de Segunda Região, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Voltamos, portanto, à página do Tribunal de Justiça, não é isso? Aquela página nós estávamos, na legislação, e vamos abrir aqui a Resolução 551/2011, citada pela Portaria 8441 de 2011. Nós vamos aqui, eu vou abrir uma nova aba, vamos acompanhar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou apontando para a resolução, o link da resolução. Com o botão direito do mouse, eu clico aqui e peço para abrir em uma nova aba, para não ter que sair da página, tá bom? Está aqui conectando. E eu tenho aqui o arquivo, né, da Resolução 551/2011. E essa, sim, é uma informação importante. Eu vou aumentar aqui o tamanho da tela. Pronto, aumentei o tamanho da tela, para que os colegas possam, então, entender essa resolução aqui. Essa resolução, o primeiro item aqui, o primeiro artigo, já diz o seguinte: o processo eletrônico, aqui, olha, tá certo? O processo eletrônico, no âmbito, desceu demais, o processo eletrônico, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fica regulamentado por essa resolução. O que essa resolução está regulamentando? Ela está regulamentando a Lei 11.419 de 2006. Né? Então, nós temos que ter na cabeceira da nossa cama, nós temos que ter na mesa do nosso escritório algumas legislações. E eu vou, então, colocar aqui, vamos aqui abrir uma página aqui para os senhores. Eu vou depois falar sobre o hardware, o software, né? Mas eu vou colocar aqui também as legislações que os senhores deverão, vou pôr em letra maiúscula, ficar atentos. A primeira é a medida provisória 2200-2 de 2001. Essa medida provisória introduziu o quê? A infraestrutura de chaves públicas no Brasil, ou seja, introduziu a certificação e assinatura digital. Aí nós temos que ter também na nossa mesa a Lei 11.419 de 2006. Esta lei, vamos ver aqui. Aqui, 2006. Esta lei é que introduziu o processo eletrônico no Brasil. Portanto, é indispensável que o senhor e a senhora tenham esta lei e leiam atentamente, até porque essa lei define o que são assinaturas eletrônicas, define o que são documentos eletrônicos. Há um novo conceito aqui no ar, tá? E nós temos aqui também o quê? O artigo 154, parágrafo, vamos pôr aqui, parágrafo único, tá certo? Do CPC. Eu quero que os colegas atentem aqui, e eu vou mostrar para os senhores agora, só a título de curiosidade. Eu vou abrir aqui a internet e vou achar o código ali, os senhores estão vendo ali que eu estou digitando ali em cima, tá? O Código de Processo Civil, tá certo? Eu tenho aqui a Lei 5.869, os senhores estão acompanhando aqui, já do Planalto, aqui, tá certo? Vou acessar essa lei.
né? E vou achar o artigo 154. Está aqui o artigo, né? O artigo, então, dispõe sobre a forma dos atos processuais e a curiosidade que eu chamo os senhores. Eu vou aumentar aqui a tela do computador. É o seguinte, esse artigo 154 tem aqui o caput do artigo. Logo em seguida, o parágrafo único e depois o parágrafo único, o parágrafo segundo. Isso não é um erro de impressão. Na verdade, isso se trata de política efetuada às pressas, né? À noite. Na verdade, o dispositivo terminava aqui no parágrafo único, né? Aliás, no parágrafo segundo, e foi introduzido o parágrafo único aqui para que não restasse dúvida de que os tribunais, no âmbito da sua respectiva jurisdição, é que poderão disciplinar o uso do processo eletrônico, a comunicação oficial dos atos por meio eletrônico. Então, isso é uma curiosidade que está aqui. Se os senhores procurarem edição impressa, também vai ocorrer esse mesmo fato. Tá ok? Voltando, então, aqui à resolução 511, nós sabemos que essa resolução, portanto, ela está regulamentando a Lei 11.419, que é a lei que introduziu o processo eletrônico no Brasil, e essa resolução tem algumas características que, para nós, advogados, são importantíssimas, né? Então, nós já sabemos aqui que ela regula, né? E aqui agora tem algumas informações importantes, tá? A primeira deles tem no parágrafo 4º, que diz o seguinte: o acesso ao sistema de processamento eletrônico será feito, primeiro, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, por qualquer pessoa credenciada. Quando se diz aqui, por qualquer pessoa credenciada, não está falando que é só por advogados. Está dizendo o seguinte: aquele que possuir uma assinatura eletrônica, e lembre-se, nós já falamos de assinatura eletrônica, que é aquela feita por senha e login, tá certo? Poderá ter acesso a essas informações. Que tipo de informações? Ao processo na sua totalidade. Os senhores anotem isso, porque nós vamos voltar nesse tema agora, daqui a pouquinho, já na prática. Tá? E diz mais para frente, mediante uso de certificação digital ICP Brasil, padrão A3. Né? Pelos conveniados e nos sistemas internos, o inciso segundo e o terceiro não nos interessa, interessando para nós, advogados, e isso sim, né, que o processo, então, eletrônico pode ser acessado por qualquer pessoa credenciada. Tá certo? Tá? Um outro fator importante aqui é o que vem disposto no parágrafo único, que determina o seguinte: o uso inadequado do sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que venha a causar prejuízo às partes ou à atividade judicial, importará bloqueio do cadastro do usuário. O que isso significa? Significa que nós, agora, temos uma responsabilidade maior, né, no uso do processo eletrônico, qual seja o de utilizarmos também antivírus no nosso computador. Porque o uso inadequado do sistema também pode partir de um eventual vírus que possamos transmitir ao sistema. Tá certo? Não se esqueçam, colegas, que quando nós acessamos o site do Tribunal de Justiça, por exemplo aqui, tá certo? Que eu voltei aqui, tá? Existe um log, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que o tribunal, o administrador do tribunal, sabe quem logou ali, a que horas logou e a que horas saiu. Então, nada é anônimo, tá?
Vejam bem aqui, também nós temos o artigo 5º, que diz o seguinte: a autenticidade e integridade dos atos e peças processuais deverão ser garantidas por sistema de segurança eletrônica mediante uso de certificação digital, novamente, se fala em padrão A3 aqui. Tá? E nós temos aqui, então, duas outras responsabilidades para nós, advogados. O parágrafo 1º determina o seguinte: os documentos produzidos de forma eletrônica deverão ser assinados digitalmente pelo seu autor como garantia de origem e de seu signatário. Parágrafo 2º. Os documentos digitalizados deverão ser assinados ou rubricados. Esses dois parágrafos determinam a existência de dois tipos de documentos. O parágrafo 1º, de um documento que é totalmente eletrônico. E o que é um documento eletrônico? É aquele gerado de forma eletrônica. Por exemplo, se eu estou usando um processador de texto como o Word do Microsoft, por exemplo, ou o OpenOffice, ou o LibreOffice, no momento que eu estou usando esse processador, que é esse caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui um processador de texto, esse documento ele está sendo gerado de forma eletrônica, e quando eu pedir para que ele seja arquivado aqui, ou salvar como, ele será arquivado em que forma? Numa forma digital, numa forma eletrônica. Esse é o documento eletrônico. Uma foto digital também é um documento eletrônico. Mas aqui o dispositivo diz assim, o parágrafo 2º, os documentos digitalizados, significando, portanto, que a existência não só de dois documentos, um de forma gerada eletronicamente e outra gerada de forma digitalizada. Só que o documento gerado de forma digitalizada, obviamente, ele passa por um scanner, o documento deve pré-existir. Não é isso? Que documentos é esse? É um documento em papel. Tá? Então, quando se tratar de documento em papel, né, que ele é digitalizado através de um scanner, tá? Ele precisa ser assinado ou rubricado, ou no momento da digitalização, para fins de autenticação, ou no momento da transmissão, caso não tenham sido previamente assinados ou rubricados. Então, aqui nós temos um problema. Existem laudos, por exemplo, que são feitos através de fotografias digitalizadas, né? Tem fotos digitalizadas, ou até aquelas fotos já oriundas de forma totalmente digital. E quando nós temos aqui uma planta, uma outra coisa, nós teríamos que fazer o quê? Digitalizar esse documento e, na hora da digitalização, nós assinarmos, fazer uma rúbrica na hora da digitalização. Ocorre que, quando eu mando esse documento, e os senhores vão ver mais adiante, eu vou mandar esse documento para o Tribunal de Justiça, e existe, o tribunal ele já libera a assinatura digital. Então, eu entendo que esse parágrafo seria inócuo. Por quê? Porque esse documento ele já é assinado digitalmente quando ele é transmitido. E nós vamos voltar aqui daqui a pouquinho. Tá? Ora, vamos aqui um outro caso também, que é importante para nós, tá? Para nós advogados, que vem previsto no artigo 8º, que diz o seguinte: nos casos de indisponibilidade do sistema ou impossibilidade técnica por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, primeiro, prorroga-se automaticamente para o primeiro dia útil seguinte à solução do problema o termo final para a prática do ato processual, tá? Sujeito a prazo. Segundo, serão permitidos encaminhamento de petições à prática de outros atos processuais por meio físico, nos casos, em que casos? De risco de perecimento de direito. Então, aqui, eu fui consultado agora há pouco, antes de começar essa aula, por um colega que perguntou exatamente isso no caso de indisponibilidade do sistema. Então, nós temos aqui que tomar um cuidado. Tá? Existem dois tipos de indisponibilidade do sistema. Aquele que é o nosso sistema, que está indisponível, e aquele que é do tribunal e que estaria indisponível. A regra aqui diz claramente que a indisponibilidade, essa indisponibilidade ou impossibilidade do sistema, é por parte do Tribunal de Justiça, não nós. Por exemplo,
na minha região, no meu escritório, se passar um caminhão na porta e ele for levando os fios e a fibra ótica, por exemplo, do meu speed, né, aí o problema é meu, tá certo? Da mesma forma, se a rede naquela região cair, alguém está utilizando, por exemplo, o sistema Virtua, né, e o cabeamento der algum problema, a indisponibilidade é minha. Agora, nós temos que tomar cuidado aqui da indisponibilidade do sistema do tribunal, porque quando há essa indisponibilidade, né, nós temos duas coisas a fazer. A primeira delas é, bom, tudo bem, o tribunal fica indisponível, mas como é que eu sei quando isso está indisponível, como é que eu vou fazer? A solução está aqui. Voltamos ao site do tribunal, tá certo? E é por isso que a responsabilidade do advogado agora aumentou mais, tá certo? Porque ele tem não só que cuidar das coisas do seu escritório, mas também cuidar agora, saber se o tribunal está funcionando ou não. Então, nós temos aqui, nesse site aqui, um link escrito assim: histórico de indisponibilidade por motivo técnico do sistema do peticionamento eletrônico. Está aqui, ó. Tá certo? E eu vou clicar nesse link. Aqui há um relato do que quando o tribunal está indisponível ou não. E aqui tem o histórico, nesse link mais abaixo, o histórico. Eu clicando no link, eu descubro, por exemplo, que no dia 12 de dezembro de 2012, o sistema do Tribunal de Justiça estava indisponível. Portanto, eu posso até ter protocolado uma petição ali. O meu sistema, do meu escritório, pode ter dito o seguinte: olha, a petição foi enviada, só que ela não foi recebida no Tribunal de Justiça. E o que diz aqui? Diz o seguinte: a Secretaria de Tecnologia da Informação, STI, comunica que, devido à manutenção programada da base de dados, o sistema SAGE de segunda instância ficará indisponível da 0 hora do dia 20 de dezembro às 8 horas do dia 3 de janeiro. Portanto, nesta data, o sistema estava indisponível. Tá? Então, é importante que o advogado, quando for fazer o peticionamento eletrônico, for transmitir as peças, ou até receber uma contestação, elaborar uma petição, olhe não só as resoluções, a portaria, mas também se o tribunal estava indisponível naquele dia ou vai estar indisponível, no dia da prática do ato. Ok? Tá? E nós temos aqui uma isenção de responsabilidade no parágrafo único, desse mesmo artigo 8º, que diz o seguinte: tá? A indisponibilidade do sistema ou impossibilidade técnica serão reconhecidas no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo. Portanto, se não houver o reconhecimento dessa indisponibilidade no site do tribunal, não adianta alegar que o sistema estava indisponível. Neste caso, por exemplo, se os advogados perceberem que o site do tribunal estava indisponível numa determinada ocasião e não constar, valer-se, portanto, ou da subseção local ou da própria seccional, dizer o seguinte: olha, estava indisponível, está aqui, tem uma ata notarial mostrando que o sistema está disponível e, portanto, eu tenho o direito à devolução do prazo. Tá certo? Tá? Uma outra responsabilidade do advogado se encontra aqui no artigo 9º, que diz o seguinte: a correta formação do processo eletrônico é de responsabilidade do advogado. Então, veja, a correta formação do processo eletrônico é responsabilidade do advogado. O que quer dizer a correta formação do processo eletrônico? É obedecer exatamente o que determina não só essa resolução, como aquela portaria, principalmente, 8441, e todas as demais que vierem surgir no caso do processo eletrônico no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por exemplo, aqui diz o seguinte: preencher os campos obrigatórios contidos no formulário eletrônico. Nós já vamos para lá e eu vou mostrar para vocês como funciona isso aqui. Segundo, fornecer com relação às partes, salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça, o número no cadastro das pessoas físicas, tal. Na verdade, isso aqui é o pré-CAD existente já na Justiça do Trabalho há muitos anos. Então,
passou a responsabilidade ao advogado e não mais ao funcionário do fórum ter que fazer essas fichas cadastrais, tá certo? Tá? E no caso do tribunal, no caso do Tribunal de Justiça, esse pré-CAD aqui, entre aspas, né, ele é feito no site e ele só vai mais para adiante desde que você preencha o campo que você está atualmente. E nós vamos entrar lá na frente daqui a pouquinho, tá? Isso nós estamos citando aqui e eu estou falando para vocês toda hora, nós vamos entrar lá mais para frente, porque nós não estamos na parte prática, nós estamos aqui na parte teórica, para depois entrarmos na parte prática. Fornecer a qualificação dos procuradores, carregar sob pena de rejeição, olha aqui, carregar sob pena de rejeição as peças essenciais da respectiva classe. Essa respectiva classe também é um complicador e os senhores verão mais para frente. Enfim, os aspectos mais importantes, né, mais importantes do peticionamento eletrônico estão aqui, e nós vamos pular aqui para o artigo 12, né, que diz o seguinte: os atos processuais das partes consideram-se realizados no dia e na hora de seu recebimento. O Código Civil prevê 4 teorias, né, de recebimento de documentos. A teoria adotada por essa portaria, por essa resolução do Tribunal de Justiça de São Paulo, é a teoria da recepção, ou seja, só se considera tempestiva aquela petição que for recebida no protocolo do Tribunal de Justiça, tá certo? E aqui ele deixa muito claro, no sistema do tribunal. Diz aqui, olha, os atos processuais das partes consideram-se realizados no dia e na hora de seu recebimento, aonde? No sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bom, antes nós tínhamos o quê? O protocolo. Nós tínhamos uma petição inicial, por exemplo, tá? E tínhamos uma cópia daquela petição, que era a nossa cópia, né? A cópia do escritório. E quando nós íamos distribuir essa petição, o que nós fazíamos? Nós íamos até o protocolo, apresentávamos as 2 vias, a original ficava para o Poder Judiciário e na nossa via era colocado um carimbo de recebido, um protocolo. Tá? Esse protocolo existe no peticionamento eletrônico, ele é fornecido com data e hora, e eu vou mostrar para vocês posteriormente. Tá? Considera-se prorrogado o prazo até as 24 horas do primeiro dia útil subsequente ao vencimento que ocorrer em dia sem expediente forense. Aqui eu reputo uma má técnica de elaboração de um provimento, oriundo, inclusive, de um tribunal de justiça, porque eu não entendo a existência de um dia de 24 horas. Como diz aqui, considera-se prorrogado o prazo até as 24 horas do primeiro dia útil. Ora, então, os meus prazos estão todos prorrogados. Porque um dia tem 23 horas e 59 minutos. Quando der 23 horas e 60 minutos, deu 24 horas. Nós já estamos no dia seguinte. Então, até a imprecisão está exatamente aqui. Não é 24 horas, teria que estar correto. 23 horas e 59 minutos. 24 horas, nós já estamos no dia seguinte. Então, o prazo estaria aqui prorrogado. Tá? Enfim, existe aqui algumas outras formas, né, que o advogado tem que olhar, mas o mais importante são aquelas indicadas aqui nesse momento, tá bom? E nós vamos voltar, então, novamente ao nosso... Aqui eu fiz aquelas colocações, que já li a resolução, tá certo? Tá? E nós vamos agora falar sobre certificados digitais. E depois nós vamos partir para a prática. O que um certificado digital é? O certificado digital, ele vem inserido, ele pode vir dentro do Smart Card, que é um cartão chamado cartão inteligente. Está aqui, esse é um Smart Card, né, com um certificado digital. Esse é um Smart Card já emitido pela Associação dos Advogados de São Paulo. E aqui nós temos um token, né, já emitido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, né, que também contém um certificado digital. E o que é um certificado digital? O certificado digital nada mais é do que um documento eletrônico que contém as nossas identificações, os nossos dados
de identificação, melhor dizendo, né, e que nos identifica na rede. É um cadastro único que faz com que nós sejamos identificados na rede. Está aqui. Então, vamos olhar aqui. Eu coloquei uma definição muito boa aqui, tá certo? O certificado digital é um documento eletrônico emitido por uma autoridade certificadora, contendo informações que identificam seu portador na rede, a ele atribuindo um par de chaves criptográficas. Então, para que eu possa usar de um processo eletrônico, eu preciso ter um certificado digital. Esse certificado digital vai me identificar na rede de forma única, dizendo o seguinte: olha, este é o Dr. Vitor Hugo, ou a doutora Maria, ou o Dr. José, portador da cédula de identidade tal, número do OAB tal, enfim, com todas as minhas informações. E por que esse certificado ele tem uma característica de importância? Porque ele é emitido por uma autoridade certificadora dentro daquela infraestrutura de chaves públicas que nós comentamos agora há pouco, tá certo? E mais, nesse certificado, esse certificado ele tem o condão, qualquer certificado, de associar o meu nome ou o nome de quem é o portador do certificado a um par de chaves criptográficas, ou seja, a um par de chaves que irão gerar uma senha para que eu possa realizar as transações pela internet, inclusive o processamento eletrônico. Tá? Lembre-se que eu falei para vocês que certificado digital é uma coisa e assinatura digital é outra coisa. Por quê? Porque a assinatura digital, todo mundo diz, ou erroneamente confunde a assinatura digital com uma nova tecnologia. Na verdade, a assinatura digital ela não é uma tecnologia, ela simplesmente é uma operação matemática, tá? Que gera um código chamado um código hash, tá? Cujo código ele é único para aquele documento ou para aquela pessoa naquele momento que está fazendo o documento. Esta assinatura digital associada à certificação digital acaba criando o quê? Aquelas condições de confidencialidade, autenticidade, integridade e não repúdio do documento eletrônico. Tá? O artigo 5º aqui, da medida provisória 2200-2, que nós já comentamos, e eu pedi aos senhores que usassem aqui como livro de cabeceira, está aqui, olha aqui a legislação, está vendo? MP 2200-2/2001. Tá? O artigo 5º diz o seguinte: a AC Raiz, primeira autoridade na cadeia de certificação, compete emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados da AC de nível imediatamente subsequente ao seu. Né? Então, aqui, lendo esse artigo, quando nós falamos assim, a AC Raiz, autoridade certificadora raiz, primeira autoridade da cadeia de certificação, nós temos que colocar essa autoridade aonde? Ou nós colocamos na base de uma pirâmide ou no topo de uma pirâmide. Então, como ela é a primeira, e ela está dizendo aqui na frente, né, que compete a ela emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados da AC de nível imediatamente subsequente ao seu, significa que a AC Raiz está no topo da pirâmide. E, consequentemente, em relação a esse dispositivo, que existem ACs abaixo dela. O artigo 6º diz o seguinte: as ACs, com entidades credenciadas a emitir certificados digitais vinculando pares de chaves criptográficas ao respectivo titular, compete emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados, bem como colocar à disposição dos usuários lista de certificados revogados e outras informações pertinentes e manter registro de suas operações. Ora, então a AC Raiz, que está lá no topo daquela cadeia, que é o que determina o artigo 5º, ela só pode fazer o quê? Ela emite, ela expede, distribui, revoga e gerencia os certificados emitidos por quem? Por aquelas ACs abaixo dela. Portanto, a AC Raiz não pode, em hipótese alguma, vender certificados diretamente para o usuário.
ocupa, nesse momento, o cargo de presidência. Ela gerencia tudo aquilo que as outras fazem. Já a ACs, mais abaixo, essas sim, elas emitem, expedem, distribuem, revogam e gerenciam os certificados, associando o que a esses certificados? O par de chaves criptográficas, que nós já vamos entrar lá também. Portanto, tendo aquelas noções, nós temos aqui uma pirâmide, né, das ACs, tá certo? A AC raiz, que os senhores estão vendo aqui, tá certo? Ela é o ITI, é o Instituto de Tecnologia da Informação, que, por sua vez, é ligado ao gabinete da Casa Civil da Presidência da República. Tá? Essa árvore foi atualizada no dia 6 de dezembro de 2012. Eu fiz uma atualização e abaixo dessa AC raiz nós temos 11 ACs aqui. Olha. Nós temos a JUS, que é a AC do Poder Judiciário, a AC CEF, da Caixa Econômica Federal, a CertSign, a Imprensa Oficial de São Paulo, Serasa, Serpro, enfim, outras aqui. Nós temos 11 ACs. Cada uma dessas ACs, por sua vez, tem outras ACs. No nosso caso, especificamente, a CertSign tem uma série de ACs, sendo que uma delas é quem? Nada mais, nada menos que a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós, portanto, a Ordem dos Advogados do Brasil nada mais é do que uma autoridade certificadora, ou seja, ela está autorizada a expedir, vender, manter e associar as chaves criptográficas aos seus usuários. E a própria OAB, abaixo dela, possui as ARs, autoridades registradoras, que é o caso da AR-OAB. E a OAB possui 18 ARs. Tá? Muito bem. Feito isso, nós temos aqui uma informação do consultor jurídico, né? Essa informação já é um pouquinho velha, mas dizendo o seguinte, que a OAB já pode emitir certificados digitais para advogados. Portanto, os certificados que a ordem vende aos seus associados, seja através de smart cards, ou gerados em smart card, ou gerados no token, são certificados que não só são reconhecidos pelas ACs imediatamente superiores a ela, aqui, como os senhores podem ver, mas também em todo o território nacional. O certificado que eu comprar aqui na OAB seccional de São Paulo, ela tem validade em todo o território nacional e mais, ela é reconhecida por todas essas ACs, tá certo? As ACs e as ARs, por definição legal, são entidades confiáveis, né? Ao comprar um certificado de uma AC, ela associa o usuário a um par de chaves criptográficas, privada e pública, que são geradas e emitidas na hora pelo próprio usuário, tá certo? Nós temos aqui, existem 8 tipos de certificados digitais. Os certificados da série A e os certificados da série S. Os certificados da série A, a numeração vai de 1 a 4. 1 a 4 significa a quantidade de anos. Tá? E os certificados da série S é de segurança, também vai de 1 a 4. Tá? Os certificados A1, S1, eles têm um tamanho de 24 bits, eu só estou explicando isso aos senhores para vocês entenderem que o certificado que os senhores têm em mãos, ele não só é confiável, mas a quebra da senha, hoje, pelos padrões normais, demandaria 50 anos, né? Como também que esse certificado é único e exclusivo dos senhores, não podendo ser transferido essa senha para terceiros. Tá? Os certificados A1 e S1, eles são gerados para aquelas pessoas que pretendem usar o certificado dentro do computador. Como eu sou uma pessoa, por exemplo, que viajo muito e uso meu notebook, netbook, eu posso utilizar o certificado A1 e S1, inseri-lo dentro do meu computador, ele é gerado por software, coloco ele ali e vou para cima e para baixo com o meu computador. Veja, eu tenho que levar o computador para usar o certificado. O certificado A2, S2, também é feito da mesma forma. Tanto o A1 ou o A2 são certificados de 1024 bits, no entanto,
o certificado A1 S1 tem validade de 1 ano e o certificado A2 S2 de 2 anos. O certificado A3 S3 possui um tamanho de 24 bits, no entanto, ele é gerado por hardware, ou seja, ele é feito já dentro do chip ou dentro do token que a OAB disponibiliza, tá certo? São certificados mais práticos, porque com esse certificado eu posso, por exemplo, acessar uma catraca da Caixa de Assistência dos Advogados. Basta eu colocar aqui, passar na catraca, e esse certificado vai ser aceito lá. A diferença do Smart Card para o token é o seguinte: o Smart Card ele prescinde de uma leitora ótica, que é essa leitora aqui, para poder ser utilizado. Aqui, olha. Certo? Já o token necessita de uma porta USB, ou seja, não precisa dessa leitora, mas ele se encaixa exatamente aqui do lado do computador, na porta USB. Tá certo? Esse certificado A3S3 é aquele exigido aonde? Na resolução do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e em todos os tribunais no Brasil. Está aqui, ó, artigo 5º. A autenticidade e integridade de atos e peças processuais deverão ser garantidas por sistema de segurança eletrônica mediante uso de certificação digital ICP Brasil, padrão A3. Então, quando os senhores adquirirem seu certificado na Ordem dos Advogados do Brasil, os senhores podem ficar tranquilos que o certificado que os senhores estão comprando, ele é já o padrão utilizado em todo o Poder Judiciário no Brasil. E o certificado série A4, né, já envolve uma criptografia muito maior, né, também a segurança é muito maior, e são utilizados, esse tipo de certificados são utilizados já em outros tipos de documentos que não aqueles judiciais. O que nos interessa é que o certificado do ICP Brasil utilizado pelo Poder Judiciário é o A3S3, certo? Agora, nós falamos que o certificado ele une o usuário a um par de chaves públicas, chamada chave privada e pública, né? Isso chama-se criptografia. O que é criptografia? Na verdade, a criptografia é uma escrita oculta, vem do latim, vem do grego, que significa a escrita oculta, tá? E ela tem por função o quê? Cifrar, aqui, como diz, mensagens, somente podendo ser lidas por quem possuir as chaves ou códigos de decifragem. Existem dois tipos de criptografia. Nós temos a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. A criptografia simétrica é aquela que usa uma única chave, tanto para cifrar a mensagem, quanto para decifrar a mensagem. Por exemplo, eu escrevo uma petição e, usando essa criptografia simétrica, eu criptografo aquele documento com um nome, por exemplo, cartão. Esta é a minha senha. Quando eu transmito esse arquivo para uma outra pessoa, e ele está criptografado, eu tenho que achar um jeito de mandar esta senha para o destinatário. E aí se mostra a inconveniência do uso da criptografia simétrica no peticionamento eletrônico ou no comércio eletrônico. Por quê? Porque ele se torna ineficaz na medida em que eu tenho que mandar essa senha que pode ser interceptada. Então, utiliza-se um outro tipo de criptografia chamada assimétrica, neste caso, que é utilizar duas chaves, uma chamada chave pública e outra privada. A chave privada, quando os senhores comprarem o cartão, o seu certificado, por exemplo, na Ordem dos Advogados do Brasil, os senhores vão ser chamados presencialmente, o funcionário os identificará e gerará o certificado, e naquele momento ele vai gerar um par de chaves pública e privada. A chave privada é aquela chave que é exclusiva do advogado, né? Ele vai gerar na hora, e ele não pode, de forma nenhuma, transmitir esta senha para quem quer que seja, sob pena dele ser responsabilizado civil criminalmente, porque ele não pode falar amanhã ou depois que aquela assinatura não é dele. Muito bem.
A chave pública, que o advogado também recebe na hora, essa ele pode distribuir para quem quer que seja. Por quê? Porque o sistema assimétrico funciona da seguinte forma. Para mim gerar um arquivo criptografado, eu posso gerar esse arquivo, a criptografia, com a chave privada ou com a chave pública. Como essas chaves estão relacionadas matematicamente, eu só posso descriptografar com a chave pública ou chave privada. Por exemplo, com a mesma chave pública ou chave privada. Por exemplo, se eu pegar um documento e criptografar esse documento com a minha chave privada, esse documento só pode ser aberto mediante o uso da minha chave pública. Entenderam? Então, o que ocorre? Eu faço um contrato de locação, né, e criptografo esse contrato de locação com a minha chave privada. O arquivo está criptografado, ninguém consegue ter acesso a esse arquivo. E eu pego a minha chave pública, ela vai junto com o arquivo para o outro advogado do outro lado do planeta. Esse advogado pega aquela chave pública, que é minha, como ela está relacionada com a minha chave privada, ela abre o arquivo. Qualquer outra chave pública não vai abrir o arquivo. Da mesma forma, se eu criptografar o meu arquivo com a chave pública, eu só posso descriptografar com a chave privada. Deu para entender? Então, isso mata o problema da criptografia simétrica, que eu tenho que mandar a senha para lá. Então, nós temos aqui esse plus, né, da utilização do certificado digital associado ao par de chaves públicas e privada. Nós vamos seguir aqui, só eles vão entender melhor essa definição aqui, tá certo? Se eu estou usando uma chave privada, e aqui está o desenho para os senhores, o remetente escreve uma mensagem e criptografa essa mensagem com uma chave simétrica, né, com uma senha, por exemplo, cartão. Ele manda esse documento para o destinatário tem que usar a mesma chave, ou seja, a mesma senha, para poder descriptografar. Tá, ok? Existem vários tipos de chaves simétricas, tá? Os tipos são A10, a RC2, RC4 e DEA. A vantagem do uso dessas chaves aqui é que elas são muito rápidas, e a desvantagem é exatamente a interceptação dessa chave. Tá? Tá aqui. Então, aqui nós já temos uma chave já funcionando na internet. Eu pego aqui um documento, os senhores estão vendo aqui, tá certo? Criptografo com a chave simétrica. O documento fica assim, ele fica ilegível. Ninguém consegue abrir o documento se não tiver a chave. Esse documento é transmitido pela internet e chega ao seu destinatário. O destinatário vai pegar a mesma senha que estava aqui em cima, vai aplicar no documento e o documento se torna legível novamente. Está aqui. Ó. Isso é a utilização da chave simétrica. Os senhores podem ver que quem deter esta chave, se ela for interceptada, eu posso abrir esse documento aqui, no meio da internet. Tá certo? As vantagens, fácil implementação e é muito rápido. As desvantagens do uso de senhas simétricas é que as chaves são iguais, difícil de distribuição e o mais importante para nós no processo eletrônico, não permite assinatura digital, de forma nenhuma. Já as chaves assimétricas funcionam da seguinte forma. Aqui, os senhores estão vendo, o remetente pega um documento, tá certo? Tá? E vai usar duas chaves. Ele vai usar, por exemplo, a chave pública ou a chave privada. Criptografa o documento e manda para o destinatário. O destinatário, para poder usar, se eu criptografei com a chave pública, ele só pode descriptografar com a chave privada. Se eu criptografei com a chave privada, o destinatário só pode descriptografar com a chave pública. Tá? Essas chaves, elas são relacionadas matematicamente. Enquanto uma faz a encriptação, a outra faz exatamente o contrário, ela desencripta. Tá? E a recíproca é verdadeira no sentido contrário. A pública ela é distribuída a terceiros. Eu posso distribuir uma chave pública, porque quem não tiver
essa chave pública também não vai abrir meu documento, tá? E a privada é secreta, ela não é distribuída, pertence a mim, tá? Então, por exemplo, quando eu for utilizar esse cartão, daqui a pouco, os senhores poderão ver que eu vou utilizar do quê? De uma chave privada, tá? Uma mensagem, portanto, como eu já falei, codificada com a chave pública, só pode ser decodificada com a chave privada e vice-versa, tá? E nós temos aqui que na criptografia assimétrica, então ela cumpre esses 4 requisitos, tá? Para que um documento possa ser considerado confiável, eu preciso utilizar a chave pública do destinatário. Lógico, se eu uso a chave pública do destinatário, eu vou mandar uma mensagem, um contra-locação para o senhor, doutor, tá? O senhor já tinha me fornecido a chave pública. Eu vou pegar a sua chave pública e vou criptografar esse contrato. Quem é que pode abrir esse documento? A única pessoa que pode abrir esse documento é o senhor advogado, porque o senhor detém a chave privada. Lembra? As chaves públicas e privadas são relacionadas matematicamente. Se o senhor me forneceu a chave pública, a única pessoa que pode abrir esse documento é o senhor que possui a chave privada relacionada com a chave pública. Portanto, esse tipo de criptografia é chamada de confiável. Tá certo? Tá? A confiabilidade está aqui. Tá certo? E nós podemos também saber quando um documento é autêntico. Para que um documento possa ser considerado autêntico, é preciso utilizar a chave privada do remetente. Lógico. Eu tenho aqui o contrato de locação novamente. Eu criptografo esse documento com a minha chave privada. Tá certo? A única forma de abrir esse documento é utilizando a minha chave pública. Portanto, se eu fornecer minha chave pública e eu gerei o documento, ele pode ser considerado o quê? Autêntico, não é isso? E, por fim, nós temos a assinatura digital, tá certo? Porque a assinatura digital, quando ela é aplicada num documento, ela mostra que o documento é íntegro na origem. E como é feito isso? Eu vou dar um exemplo muito prático. Eu pego aqui um contrato de locação, vamos supor que esse documento aqui seja um contrato de locação, tá certo? E eu vou assinar digitalmente esse documento. Eu insiro meu cartão aqui e vou assinar esse documento digitalmente. A assinatura, e como eu coloquei anteriormente, a assinatura digital, ela é uma operação matemática muito complexa. O que ela faz? Ela lê o documento de cima para baixo, linha por linha. Então, na primeira frase, ela gera um código chamado código hash e coloca aqui do lado. Ela lê segunda linha, coloca um código hash, lê a terceira linha, coloca um código hash. No final, ela faz um resumo desse código hash. Tá, ok? Esse código é enviado juntamente com o documento. Se esse documento for interceptado e qualquer coisa nele for alterada, por exemplo, uma alteração simples, que é um espaço entre uma palavra e outra, o documento o código hash já diz que ele já foi adulterado. E não tem jeito, porque esse código ele é único para cada documento, ele é chamado resumo hash. Né? Então, nós sabemos se esse documento foi alterado ou não, se quando recebermos um documento, por exemplo, um contrato, esse contrato ele já vem com o resumo do código hash, eu já tenho o resumo do código hash aqui, a operação matemática tem que bater. Se ela não bateu, o documento foi interceptado e foi alterado. Eu estou dando umas noções gerais para os senhores, só para os senhores entenderem que o certificado e a assinatura digital, né, são documentos, hoje, atualmente, imprescindíveis para a realização de qualquer transação pela internet, principalmente no que tange ao processo eletrônico. Tá bom? Agora, nós vamos partir, finalmente, para a parte prática. Vou fechar aqui, portanto, o meu arquivo, tá certo? Tá? E nós vamos, então, aqui partir para uma parte prática. Vamos ver aqui. Muito bem. Eu abri aqui no meu computador uma pasta chamada teste, tá certo? E nós vamos, então, fazer uma petição, uma normal, e os senhores vão acompanhar
passo a passo. Então, aqueles que estiverem com os computadores já ligados, que já inseriram a leitora ótica ou o seu token, né, vão me acompanhar passo a passo, tá certo? E nós vamos, então, fazer o nosso primeiro peticionamento eletrônico, tá? A primeira regra para se fazer o peticionamento eletrônico é saber se os nossos equipamentos e os certificados estão instalados no computador, tá? Nós vamos, quem estiver usando o Windows 7, é só me acompanhar e nós vamos verificar se esse documento, se a certificação está implantada no seu computador. Nós vamos acessar aqui o menu Iniciar, todos os programas. Vamos rolar a barra para baixo e nós vamos procurar esta pasta chamada Save Design Standard. Preste atenção aqui. Save Design Standard. Abrimos a pasta e aqui tem um programa chamado Administração de Token. Vamos invocar o programa. Está aqui, abriu uma janela. O que eu vou fazer? Se eu estiver utilizando o cartão inteligente, o Smart Card, eu vou pegar a minha leitora ótica e vou inseri-la numa porta USB. Nós vamos prestar atenção aqui nesse utilitário da administração de token. Eu vou retirar o token novamente da porta USB. Verifiquem aqui, por gentileza. Prestem atenção aqui no utilitário da administração de token. Os senhores vão verificar que desapareceu o nome da leitora aqui. Está vendo? Está certo? Eu vou inserir a minha leitora na porta USB novamente. E já apareceu o nome da minha leitora. A minha leitora realmente é a OmniKey Cardman 3x21. Esta é a minha leitora. Se a câmera conseguir pegar aqui, vocês podem ver que tem o nome aqui da leitora aqui, tá certo? Que corresponde exatamente ao que está aqui nesta janela do utilitário da administração de token, tá? Os senhores podem verificar aqui na janela que o status do token é ausente. Certo? Eu vou pegar agora, está aqui o meu token não, a minha leitora ótica, e está aqui o meu Smart Card. E vou inserir o cartão. A leitora começa a piscar, e o status do token aqui, já no utilitário de administração de token, diz que está operacional. Tá certo? Os senhores estão vendo aqui? Muito bem. Uma vez que ele esteja operacional, eu clico 2 vezes aqui em cima, tá certo? E aparece a minha chave pública aqui, olha aqui. Tá certo? O meu certificado pela imprensa oficial, está aqui, não, tá certo? Ver certificado, meu certificado está aqui. Em outras palavras, se os certificados aparecerem nessa janela, significa que todos os certificados dos senhores estão instalados no computador. Portanto, uma vez realizado esse passo, eu sei que eu não vou ter problema na assinatura nem na certificação digital dos meus processos. Se, por um acaso, um dos senhores, doutores e doutoras, tiverem um problema aqui e não aparecer o certificado, com certeza o senhor terá que instalar primeiro os certificados para poder continuar esta aula, tá bom? Vou fechar aqui e vou fechar também o meu administrador, tá certo? E agora eu vou invocar aqui o meu programa, um processador de texto, que já está aqui embaixo, né? E eu estou vendo aqui uma petição inicial aqui, tá vendo? Olha aqui. Eu tenho minha pasta teste 3, que eu abri para os senhores. Eu tenho nessa pasta um documento chamado petição inicial, tá certo?
Eu vou abrir essa pasta, eu vou abrir esse documento, tá certo?